Eu sei exatamente o que você está pensando aí na sua cabecinha. Você tá assim, ó, eu vou esperar fechar mais causas primeiro para depois entrar no direito bancário. Mas eu vou te dizer por que que essa frase, que parece prudente e madura, na prática ela é uma das coisas que mais travam o advogado no início dessa jornada no direito bancário, tá? Porque ela vai te colocar, Ana, num ciclo que é assim, ó. Você não capta porque não se sente segura e não se sente segura porque não entra na prática do jeito certo. Enfim. E eu vou te mostrar hoje como é que você vai quebrar esse ciclo, tá? A gente vai fazer da seguinte maneira: te responder, eu vou tirar algumas dúvidas, que são as que mais chegam para mim de advogados que estão iniciando no direito bancário, e ao final também eu quero te entregar um mapa simples para você construir a previsibilidade na tua advocacia bancária, que em até 90 dias, possivelmente, você já vai estar bem alinhada e você vai ver fluir bem melhor para você, tá bom? E quando eu falo de previsibilidade, eu estou falando de rotina, tá? Conversas certas, triagens bem feitas, as devolutivas bem organizadas, propostas que você vai apresentar para o teu cliente, tem que apresentar com segurança, sem aquela de aventura jurídica, eu vou passar de qualquer jeito, não pode, tá? Isso aqui não te pertence mais, você não vai mais fazer isso, se fazia, não fará mais. E aí eu vou fazer contigo num formato de perguntas e respostas. Porque o que eu quero que você sinta é que como se nós estivéssemos aqui numa conversa comigo, eu e você, e uma do lado da outra, tá certo? Para você se sentir mais segura, né, e mais confiante. Talvez você está aí me ouvindo agora e fica pensando assim: Ilma, mas eu queria muito ter essa segurança, mas eu estou começando agora, eu não sei, eu não tenho prática, eu não tenho vivência. E é por isso que antes da gente entrar nas perguntas, eu quero te contar bem rapidinho porque que eu entendo demais, tá? Eu entendo demais esse lugar que você está e por que que eu organizei isso num passo a passo. Né? Deixa eu te contar como é a procedência de tudo isso que a gente vai conversar hoje rapidinho aqui. Então, você já me conhece, né? Eu sou Ilma Bessa. Desde 2014 que eu atuo como advogada. Muito embora, antes de 2014, eu já trabalhava com cobrança bancária extrajudicial. Então, eu já tinha bastante experiência de trabalhar dentro de banco, depois fui trabalhar dentro de escritórios de advocacia com cobrança extrajudicial e eu já fazia muito, isso aí já estava muito, fluía muito fácil para mim entender os procedimentos. Eu estava do outro lado, né, na verdade. E aí, lá no meu início, eu comecei com busca e apreensão de veículos, então eu fazia toda a parte de acompanhamento de processos, atendimento a oficiais de justiça, atendimento ao banco, então já tinha todo um trabalho feito, conhecimento, né, mais aprofundado. E depois eu fui ficando cada vez mais dentro desse universo bancário, que foi aí que entrou realmente cobrança extrajudicial. E de 2014 para cá, eu já atuei em muitos processos contra bancos, né? Então eu aprendi muito observando os padrões, né? Padrão de defesa bancária, padrão de erro de advogado, até porque eu auditava os escritórios de advocacia que prestavam serviços para o banco, né, que eu trabalhava, e aí eu fui conseguindo identificar as falhas, né, até para corrigi-las na época, né. E o que eu vou passar para ti hoje é justamente o que eu queria que tivessem me dado lá no meu início. Ou seja, um caminho prático e mais seguro, porque olha, você começar na advocacia sozinho, sem ter ninguém para perguntar assim, como que eu faço isso daqui? Eu estou fazendo certo? Eu posso ir aqui? Eu posso, né, não fazer? Como que eu devo proceder? Então, assim, o começo ele é muito solitário. Confesso a você que ele é muito solitário, né? Por isso que é importante o engajamento com outros profissionais, uma comunidade, isso é muito importante, porque você acaba trocando experiências, né, conversando, é muito bacana isso, tá? E aí deixa eu te contar de onde veio esse meu jeito de trabalhar, porque eu acho que a gente fazendo o que a gente gosta, com profissionalismo, com competência, com comprometimento, né, fica tudo muito mais fácil. Eu não vim de família de advogados, né, pelo contrário, eu sou a primeira advogada, né, da minha família, então eu sei exatamente como é começar sem ter alguém para perguntar, sem ter aquele modelo pronto, sem ter aquela segurança de bastidor. Especialmente lá atrás, né, que a gente não tinha tanto modelo. Hoje você entra na internet e você vai ver modelos aí da forma como você quiser. A IA tá aí, vai te auxiliar bastante, mas é necessário que você tenha conhecimento, não basta só. Na verdade, a tecnologia, a IA, ela vai te auxiliar muito, mas ela sozinha não vai fazer o trabalho todinho, tá?
E tem também uma coisa que quase ninguém faz. A faculdade não, a faculdade, na verdade, ela te dá só a base, mas a prática é outro mundo. E eu vou te dizer, viu, doutora? Esse mundo é uma verdadeira selva. A gente tem que estar preparado, tá? Tanto uma selva tanto para nós que vamos enfrentar o adversário, né, que é o outro lado, que é o banco, que é o advogado que vai estar lá defendendo o direito do cliente dele, né? Como a gente também vai enfrentar o colega, que às vezes eles põem cascas de banana para a gente poder ficar ali, escorregar e ele fazer o trabalho dele, né, e ganhar lá a causa. Então a gente tem que ir preparado, tá? E aí vem o medo, né? Quando a gente está no início, vem o medo. Vem o medo de errar, o medo de se queimar, o medo de prejudicar o cliente, que não pode acontecer, né? Só que eu percebi uma coisa: o risco maior, doutora, não é começar. O risco maior é você começar sem ter um caminho. Você tem que ter uma triagem, você tem que ter um checklist, você tem que ter proteção, tá? E nós vamos já falar sobre proteção, que é muito importante para nós advogados. A gente não vai sair trabalhando de qualquer jeito. E aí, depois de todo esse apanhado, eu pensei bem, eu disse assim, eu vou organizar tudo isso num plano simples, que eu vou chamar de 3Ps, que é a prospecção para o advogado, a prática para o advogado e a proteção do advogado. E eu vou te explicar agora tudinho, te respondendo com as perguntas mais comuns que chegam para mim, assim, constantemente chegam para mim, tá certo? Alguma dúvida que você ainda tenha, né, alguma situação que você vivencia no seu dia a dia. E aí, no decorrer das perguntas, se você tiver alguma dúvida, você já vai anotando, tá? E ao final a gente troca uma ideia. E eu vou também te dar um plano de 7 dias bem simples ao final, para você colocar em prática para sair dessa inércia, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: geralmente, o que chega para mim? Doutora, não é melhor eu esperar um pouco mais, esperar fechar mais causas primeiro, antes de partir para o direito bancário? O advogado pensar dessa maneira. Eu compreendo, porque eu também já pensei muito dessa maneira, tá? Só que acontece, sua cabeça, você pensa assim, esperar parece que vai reduzir risco. Só que na prática, esperar costuma aumentar o risco. E sabe por quê, doutora? Exatamente, porque você entra num ciclo. Primeiro, você não fecha mais causas, porque não tem segurança, porque não sabe conduzir uma conversa, porque não sabe fazer uma triagem de documentos, que é importantíssimo, né? Não sabe fazer uma devolutiva, não sabe apresentar uma proposta. E aí, com o tempo, você vê que você não ganha segurança porque você não entrou na prática. Você não entra na prática com um método. E aí você fica nessa. Nem pratica porque tem medo, e tem medo porque não pratica, entende? Então é mais ou menos por aí. E o que acontece é que, com o passar dos meses, você vai ver que se preparando e vai chegar uma oportunidade. Não me preparei, então chegou a oportunidade, o que vai acontecer? Você vai travar. E aí você conclui, tá vendo? Ó, não era para mim. Direito bancário não era para mim, não era nem para eu ter começado. Mas o problema, doutora, não é você. O problema é a falta de processo que você não implantou. Eu gosto, inclusive, de falar uma frase que é muito real, assim, para mim, tá? Eu costumo dizer o seguinte: não é preciso eu não preciso me sentir totalmente confiante para agir. Preciso ter um roteiro para agir, tá? Se você tem um roteiro, você faz mesmo com frio na barriga, porque o frio na barriga, ele sempre vai existir. Por mais que você, né, você se prepara, você vai para uma audiência, você se prepara, mas tem o desconhecido, né? Então eu costumo também dizer o seguinte: o advogado que vai para um ato processual, vai para uma audiência e não sente nada, não sente um friozinho na barriga, não sente aquela coisa, ele não está tratando esse processo com a devida importância, tá? Lógico que quando você vai preparado, que é o correto, o frio na barriga é diferente, tá? Você tem confiança, você sabe cada detalhe do processo. É um pouco diferente o frio na barriga aí de quem não sabe nada, né? De quem está começando agora e de quem está preparado. É bem diferente, tá? E aí eu vou te dar um exemplo típico que acontece. Por exemplo, o cliente te chama no WhatsApp, te manda um áudio enorme, aí 5, 10 minutos de áudio que não tem quem aguente. Aí você já fica lá ansioso, não sabe o que vai responder, tem medo de falar alguma coisa e falar alguma besteira, né? E demora a responder. Só que, quando você responde, o cliente já conversou com outro advogado. E aí, isso não é falta de capacidade, na verdade, é uma falta de triagem, de roteiro, entende? Você que não estava preparada para essa conversa que chegou no teu WhatsApp, tá? Então, a gente vai começar, eu quero começar contigo pelo nosso primeiro P, que é o P de prospecção. Porque em conversa não tem caso. Você tem que conversar com os clientes.
né? Você tem com os futuros clientes, você tem que iniciar uma conversa. E essa conversa ela tem que ser estruturada, né? Aí entra a segunda pergunta: como é que eu capto clientes mesmo começando do zero, doutora? Essa pergunta aqui é de milhões. Primeiro eu vou te tirar peso das costas. Captar cliente não é virar influência. Captação é gerar conversas certas, né? E o advogado iniciante, especialmente no direito bancário, ele trava porque ele tenta fazer aquela captação sem posicionamento, sem rotina. Tá tudo errado. Então, assim, se eu tivesse começando agora, eu faria 3 coisas bem simples. Primeiro, eu escreveria, tá? Primeiro, eu escreveria meu posicionamento em 3 linhas. Aqui, tipo assim, ó. Eu ajudo pessoas com problemas bancários a entender o contrato, organizar documentos e tomarem decisões com segurança, sem promessa milagrosa. Porque na internet só o que tem é promessas milagrosas, tá? E isso aqui não é o correto. A gente trabalha dentro do que é correto, dentro das 4 linhas, tá? Não precisa ser perfeito, vai precisar só ser claro, tem que ser claro. O cliente tem que entender, tá bom? O segundo, eu escolheria 2 fontes de oportunidade. Por exemplo, parceria com outros colegas de outras áreas, contadores, outros profissionais, né? Correspondentes, despachantes, para aumentar aqui o meu rol de parcerias. E depois tem um conteúdo educativo, né? Para atender e para atrair, na verdade, né? Nem atender, para atrair, na verdade, quem já tem a dor que você está querendo sanar, tá? E por fim, eu colocaria assim uma rotina mínima na semana, tá? Porque o que dá previsibilidade não é aquele pico de motivação. Você não vai ter previsibilidade, hoje eu amanheci 1000%, aí no dia seguinte, como é que você tá? 0%. Então, o que vai te dar previsibilidade é repetição. E a minha sugestão é bem simples, tá? Eu quero até, inclusive, que você anote. São 10 abordagens por semana. Você vai fazer 2 triagens completas e uma devolutiva com proposta. Exatamente. Isso. E isso aqui já vai mudar, assim, drasticamente o jogo para você, tá bom? E aí a gente já passa para a terceira pergunta, e também chega demais para mim, que é assim, doutora, por que o atendimento digital virou obrigação? Eu tenho que ter um atendimento digital? Gente, quem não está no digital não está no mundo hoje, né? Não costumava se dizer assim, que não está no papel não está no mundo? Pois pronto, quem não está no digital não está no mundo. Porque o cliente hoje ele quer 3 coisas: rapidez, clareza e segurança. Então, se você demora horas para responder, ele não interpreta você como um profissional. Ele vai interpretar você como um profissional desorganizado, tá? Então, no mínimo, o que eu vou te recomendar é o seguinte: tu tem que ter mensagem de boas-vindas, tu vai ter que ter aí 5 perguntas de triagem já prontas. A gente vai elaborar isso aqui junto. E também tu tem que ter um convite para uma devolutiva com um horário já marcado. Você define, tá? Já deixa pré-agendado aí na tua agenda semanal. E você também não vai precisar amar a tecnologia, não, tá? Você vai só precisar ter processo. Eu queria também até te colocar aqui, trocar uma ideia contigo, assim, no meu começo, nossa senhora, eu ficava assim, gente, eu não entendo isso aqui de tecnologia. Nossa, eu tinha preguiça, assim, de olhar, de assim, isso aqui eu não vou aprender. Até que, inclusive, eu fazia assim, eu chamava meu irmão, que entendia mais de tecnologia, e eu dizia assim, faz aqui pra mim. Só que chegou um momento que eu disse assim pra mim, eu disse, eu tenho que aprender isso, gente. Isso aqui é o futuro, eu tenho que aprender, eu não tenho que depender toda hora que eu preciso. Às vezes, uma coisa, você está com uma dúvida técnica em algo, né, tecnológica em algo, você dá um Google e você vai no GPT, pergunta como é que eu faço isso, e ele te dá o passo a passo, você dá um print na tela, manda, o GPT te diz, faz esse caminho, não, esse caminho é errado. Então, assim, na verdade, é aquele passo a passo mesmo, querer aprender, tá? Tem que querer, tá bom? Então, captar, conversa, é só o começo. Tá? Captar a conversa é só o começo. O que fecha contrato agora, a gente vai ver que é o nosso segundo P, que é a prática. Tá? Você vai precisar da prática. Mas, doutora, eu tô saindo do zero, como é que eu vou ter prática? Nós vamos simular a prática aqui e nós vamos trazer, você pode trazer para mim casos reais que a gente vai fazer junto e a gente vai ter essa prática, tá bom? E aí vem uma próxima pergunta que eu trouxe aqui para ti. Qual a diferença entre quem fecha contrato e quem trava na hora e não fecha contrato? A diferença é que quem fecha tem processo, tá? Tem processo, tá organizado, sabe para onde é que tá indo, tá? Ele faz um checklist. Ele não vai na aventura, tá bom? Então, quem trava, tenta fazer tudo na cabeça. A cabeça da gente é muita informação hoje. E bancário não é achismo. Direito bancário é documento e diagnóstico. Então, eu vou ter que te dar aqui uma estrutura simples para você não perder tempo, tá? Primeiro, ó, triagem. Eu faço perguntas, como que eu faço, né? Eu faço perguntas para entender se o caso que chega para mim é viável ou não. Depois, eu faço um checklist de documentos.
Então, sem checklist, você vai virar refém do cliente. E o cliente também já tem que saber que você vai pedir todos esses documentos, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar por quê. E depois eu vou dar um diagnóstico de uma página só. Então, o que eu vi, o que falta e os caminhos possíveis e o próximo passo que a gente tem que dar com esse cliente, com esse caso, tá bom? E aí, por fim, você vai ter uma devolutiva para o cliente com a sua proposta de honorários. Eu não tento resolver a vida do cliente no primeiro áudio. Eu marco uma devolutiva, né? Porque isso vai te dar postura e segurança. O cliente já vai te olhar com outros olhos, tá bom? Mais uma pergunta aqui que eu também recebo bastante. Como eu faço primeiro atendimento bancário sem passar em segurança? Meu Deus, chega demais essa daqui. E eu vou te falar o que eu penso, tá? Como eu penso. Primeiro contato com o cliente, o meu objetivo não é brilhar. Ai, eu vou falar tudo aqui porque eu sou a advogada. Não. O meu objetivo é conduzir, tá? Eu sigo roteiro. Eu acolho o cliente, eu explico como é que funciona, depois eu faço uma triagem, tá? Já pergunto se ele tem os documentos que eu, né, sei que eu vou precisar para o caso, e aí eu marco a devolutiva. Então, isso aqui já vai passar profissionalismo, o cliente já vai ver que, poxa, eu tô falando aqui com quem sabe, né? E isso também vai te proteger demais, tá, doutora? Não vai te deixar aqui haver navios. É bem importante isso daqui, tá bom? E já que eu comecei a falar de proteção, a gente vai agora para o nosso terceiro P, que é de proteção. Porque o iniciante, ele se complica por falta de limite, tá? Ele deixa tudo solto, não coloca limite, e aí depois ele se arrepende e ele tem problemas lá no futuro. E aí eu já te levo para a próxima pergunta, que chega para mim demais. Doutora, como é que eu faço para evitar as ciladas na advocacia bancária? Né? E aí eu vou te dar aqui um checklist mental que eu uso, tá? Eu uso já, como já faço demais, já tá tudo aqui. Mas eu recomendo que você, como tá começando, você vai fazer o checklist, eu vou te dar, você vai trabalhar esse checklist até você memorizar, e aí depois de tanto fazer, você vai ver que ele fica aqui na cabeça, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, sem documento mínimo, eu não avanço na causa, na ação. Eu não avanço. Eu nem avanço no diagnóstico, porque eu não vou fazer um diagnóstico no escuro, e eu também tomo, né, aí já é o segundo passo, eu tomo muito cuidado com aquela urgência emocional que o cliente chega. O cliente chega desesperado e ele pode ali te empurrar para a promessa. E o que acontece quando você pega uma causa que você não tem os documentos que você sabe que são documentos essenciais, que se você não juntar, pode ter um indeferimento da justiça gratuita, por exemplo, mandando emendar a tua inicial, vai demorar mais o processo. Às vezes ele atrapalha até um pedido liminar que você faz. Você faz o pedido liminar e o pedido restou prejudicado na primeira análise do juiz. Por quê? Porque primeiro ele vai mandar emendar a inicial. Não perder o time, entende? Então, outra coisa, eu deixo o escopo bem claro para o cliente, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E isso também tem que constar tanto na hora da conversa como no contrato de honorários, é importantíssimo. Um contrato de honorários bem feito, com as cláusulas bem definidas, nossa, te protege demais, tá, doutora? E outra coisa também que eu aprendi ao longo, e esse aqui é acho que a gente às vezes peca, mas é fundamental, é saber dizer não. O advogado iniciante se complica porque ele quer porque quer pegar tudo, quer ganhar experiência, atuação, ele acha que pegando tudo ele vai ter mais prática, que às vezes é uma cilada. A proteção do advogado é o que vai dar longevidade para ele, tá bom? E aqui, tá anotando, né? E agora a gente vai, eu quero entrar em outro assunto que também trava muito advogado. E sabe qual é? Honorários. Às vezes a gente fica pensando, não, honorários é muito fácil, gente, é dinheiro, né? É o dinheiro que eu vou ganhar. Não é, não é. É um ponto que, especialmente no começo, a gente fica sem norte. Né? Para onde vai? Ah, a tabela da OAB, mas o outro advogado não faz a tabela da OAB, faz muito menos e eu vou perder cliente, como que eu vou fazer? Tá? Então, a pergunta que me chega, e nós já estamos na sétima pergunta, é a seguinte: como eu cobro meus honorários sem medo, doutora? Sem medo de perder o cliente, sem medo de estar cobrando muito, sem medo de estar cobrando a quem, ter muito trabalho e pouca remuneração, porque às vezes pode acontecer, né? Então você trava para cobrar quando você não tem clareza do que você entrega. Então você tem que saber o que você vai entregar, para você precificar. Tá bom? A tabela da OAB ela é um norte para nós, mas você tem que saber o que você está entregando. Tá? Então, por isso que você precisa de uma proposta, e nessa proposta tem que ter o escopo, tem que ter o prazo, tem que ter os próximos passos, e tem que ter o valor e a forma de pagamento. Tá? Não pode deixar para o cliente resolver como que ele quer te pagar, como vai pagar, se vai pagar. Tá? E aí eu gosto de lembrar o seguinte, eu, advogada, eu não estou cobrando por um papel, eu estou cobrando por responsabilidade, por tempo,
por estratégia e por segurança. Então, quando você fala com clareza, você vai cobrar do teu cliente com mais tranquilidade. E o cliente vai perceber isso, tá? Ele vai perceber que ele está em boas mãos, tá bom? E agora eu quero ir para a última pergunta, já finalizando, que também é uma que, assim, chega demais e eu acho que é o calcanhar de Aquiles de nós advogados. Qual é o segredo da previsibilidade, doutora? Seja no começo, especialmente no começo da advocacia, e às vezes até nem tão no começo, né? Então é o seguinte, a previsibilidade é você repetir todas as conversas com os clientes, triagens, as devolutivas, as propostas, é você mexer, olhar, sabe? Tudo que você fez na semana, você tem que estar sempre ali revisando as conversas, as triagens, as devolutivas, as propostas. Então, sem isso, você não vai depender da sorte. Na verdade, com isso, você vai criar assim uma rotina, tá? E aí, semana após semana, depois de uma rotina instalada, você vai ver que a previsibilidade vai estar ali com você. Você vai começar a ver que vai entrar em horários. Opa, tá entrando, tá entrando. E aí você vê que você já tem a previsibilidade instalada no teu escritório, tá bom? E aí agora eu quero te passar plano para você sair daqui hoje, doutora, com uma ação, plano de ação. O que você vai fazer nos próximos 7 dias? E eu quero, tá? Que você me entregue no final desses 7 dias todos esses apontamentos. Eu vou te passar uma tarefinha de casa, tá bom? E você que eu quero analisar. Quando você me enviar, se terminar antes, ótimo, né? Mas você tem aí um prazo de 7 dias que eu vou analisar e aí a gente se reúne nova, né? Que eu vou fazer a análise e depois a gente se reúne para a gente olhar e conversar e você vai ver que você fazendo isso que eu vou te passar agora já vai quebrar a inércia, tá bom? Então, primeiro, escrever o seu posicionamento em 3 linhas. Doutora, mas eu não sei como é que faz isso. Eu te expliquei lá no começo. Se tiver dúvida, anota e a gente vai finalizar com esse bate-papo no final. E eu quero te ouvir, tá? Segundo, eu quero que você faça 10 abordagens. Doutora, mas eu não sei não. Eu nunca fiz, eu nunca atendi o bancário. Nós vamos simular. Depois eu vou passar também para você situações que eu passo no meu dia a dia. Você também vai imaginar aí alguma coisa para a gente trocar uma ideia, tá bom? Você vai fazer 2 triagens completas. Depois eu quero que você monte um checklist de documentos que na sua cabeça você acha que é importante para o atendimento dos clientes no direito bancário, tá bom? Simples, não precisa nada complicado, não. E, por fim, você vai treinar roteiro de uma devolutiva com o cliente. Você vai simular. Porque, inclusive, eu quero que você simule. Quando a gente se reunir, você vai simular para mim uma devolutiva, tá bom? Eu vou ser o teu cliente, tá bom? E aí a gente se vê daqui a 7 dias e você me traz toda a tarefa de casa e a gente finaliza tudo, tá certo? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e já me segue lá no Instagram, porque nos próximos dias eu vou postar mais conteúdos curtos, destrinchando cada parte do método 3P para você. E comenta aqui abaixo, qual é o teu maior bloqueio hoje?